Temos a satisfação de ter aqui com nós, direto de Brasília, né, da Federação Espírita Brasileira, Marco Leite, que vai fazer a exposição para nós sobre família e felicidade. Que a espiritualidade te guie, Marco. Boa noite, pessoal. Já passa das 18, né? Que a paz de Jesus seja conosco, na sua casa, né? Na casa de Jesus. Hoje, em cima do tema da semana que a gente está realizando em relação à família, né? Coube nos falar um pouquinho sobre a questão da família e felicidade. Até porque muitas das vezes, quando a gente analisa as famílias, observamos que algumas pessoas falam assim: poxa, mas como ter felicidade na família? Você está falando isso porque você não conhece a minha, né? Ou seja, algumas pessoas literalmente, quando trazem esse assunto para si, falam: não, família é sofrimento. E na verdade não é bem assim. Até porque a gente tem que estar, segundo o que a gente vai estar vendo, que é baseado nos princípios doutrinários, tem que entender muito claro qual é o nosso sentido da vida. Às vezes, quando algumas pessoas trazem essa proposta de dar uma resposta a essa pergunta, alguns falam assim: ó, a vida é um momento em que a gente passa para poder sofrer. Já ouviram isso? Algumas pessoas falam assim: estamos aqui para sofrer. Já viram? Né? Quem diz isso não está tendo base na doutrina espírita, porque a doutrina espírita não coloca isso de jeito nenhum. Ninguém nasce, vejam só, ninguém nasce para sofrer. Ninguém. Muitas das vezes o sofrimento é inerente às coisas que a gente faz, mas nós não nascemos para isso. Na verdade, o sentido da vida é de alcançarmos a felicidade. Ou seja, quando a gente pega uma família, a proposta é que essa família, inclusive no seu cotidiano, seja literalmente uma ideia de uma família feliz. Só que, será que essa família realmente é feliz? Poderíamos estar perguntando aqui. Até porque o que nós estamos vendo aqui é uma fotografia. E hoje em dia, no momento em que a gente se encontra, muitas das vezes as famílias se reúnem e tiram essas fotografias, né? Aquela felicidade. E logo depois que tira a fotografia, o que é que ele faz? Joga na rede social, né? Facebook, Instagram, né? E vai assim por diante. Ou seja, é aquela família em que aparenta uma felicidade, mas essa felicidade, como a minha esposa fala, é a família de Facebook, né? Que ela está unida na hora de tirar foto, está feliz para mostrar para as outras pessoas, porque no fundo é uma família que tem os seus sofrimentos. E se nós formos ver, até mesmo pelo atendimento que muitas das vezes a gente faz na questão clínica, nos dias de hoje o sofrimento nas famílias não está longe de acontecer. Não está longe. Se nós formos buscar, e com base na própria doutrina espírita, as famílias, elas simplesmente acontecem ou no plano espiritual elas são pensadas? E essa foi uma das perguntas que fizeram a Chico Xavier para que Emmanuel respondesse. E na questão 175, lá do livro O Consolador, é questionado ao nosso benfeitor: o Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? Ou seja, antes de nós termos as nossas famílias aqui, materializá-las dentro do nosso lar, ela é pensada no plano espiritual? O que é que vocês acham? Né? E aí uma coisa que é interessante, mas primeiro vamos ver aqui a resposta de Emmanuel. O colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços, reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Preponderam nesse instituto divino os elos do amor, fundidos nas experiências de outras eras. Todavia,
aí ocorrem igualmente os ódios e as perseguições do pretérito obscuro, a fim de transfundir em solidariedade fraternal com vistas ao futuro. Ou seja, quando ela é pensada no plano espiritual, as ligações que vão acontecer na família, elas podem estar sendo caracterizadas por duas situações. Uma delas é pelos elos de amor e as outras pelos laços de ódio e perseguição. Ou seja, dentro da nossa família nós podemos ter pessoas que estão vinculadas conosco pelas duas situações. Entretanto, independente de qual seja, qual é o objetivo? Transfundir em solidariedade fraternal com vistas ao futuro. Ou seja, o que se busca na família é a felicidade. É a felicidade. Independente se no passado, aquela pessoa que hoje está conosco tem uma ligação boa, pelo amor, ou uma ligação não tão boa, por uma situação que no passado a gente pode ter provocado um mal para essa pessoa, e nesse momento Deus nos oportuniza uma nova possibilidade de estarmos naquela família pelas bênçãos do esquecimento, e diga-se passagem, bênçãos do esquecimento, porque muitas das vezes as pessoas querem saber, falam assim, meu amigo, você sabe, eu estou precisando saber o que foi a minha esposa no passado comigo, porque né? Olha só, o que adianta saber disso? Imaginem se a gente descobrir alguma coisa. Aí, às vezes, o pior é que, em vez de ver que a esposa foi a pessoa ruim na relação, o ruim fomos nós próprios. E relembrando, Deus nos dá a bênção do esquecimento. E essa bênção do esquecimento é com qual objetivo? De alcançarmos esse processo de solidariedade e amor. E no momento em que a gente começa a fazer isso, terminamos gerando, no finalzinho, a paz que a gente tanto busca. Para vocês verem, vamos pegar aqui uma história. Todo mundo provavelmente já ouviu falar nesse livro, Missionários à Luz. Já lemos? Quem já leu? Bacana, então preparem que hoje a livraria vai vender muito Missionários à Luz. Mais a metade ainda não leu, né? Pessoal, esse aqui é um livro lindo, se bem que a obra de André Luiz não dá para dizer qual é mais bonito do que o outro, né? Mas esse aqui, que é o terceiro da série, o nosso querido André Luiz nos conta como é que funciona primordialmente um processo de reencarnatório. E como é que esse momento no plano espiritual às vezes acontecem. Para quem estuda aqui doutrina espírita, participou do ESG ou coisa parecida, normalmente quando pega esse livro para estudar a reencarnação, tem uma historinha que é clássica, que é a história de, vamos ver se vocês lembram, de Segismundo. Exatamente. Não é essa que a gente vai estudar hoje, tá? Porque essa todo mundo já conhece. Hoje nós vamos ver a história de Anacleta. Lembram? Quem lembra da história da Anacleta? Ótimo. Então vamos relembrar para quem já leu. Tá? A Anacleta era mãe de 3 rapazes e uma jovem. Esposa e mãe devotadíssima. Quanto à educação dos filhos, o que acontecia? Excesso de mimos e permissividade. Ou seja, 4 filhos, era uma mãe devotadíssima a esses 4 filhos e mimava, permitia que os filhos pudessem fazer tudo. O esposo de Anacleta, vamos lá. Ela tinha uma excelente posição econômica e social, ou seja, era uma família que não tinha dificuldades financeiras. Ele era trabalhador, honesto e dedicado à família. E o tempo todo alertava a Anacleta quanto à educação dos filhos. Vamos estar relembrando que no passado, primordialmente, hoje em dia, graças a Deus, isso já mudou, que a educação do filho não fica exclusivamente na mão da mãe. Mas no passado era muito assim, né? Hoje tem todo um processo de compartilhamento, porque afinal de contas, não foi um só que fez o filho, foram os 2. Então esses 2 têm que estar se responsabilizando pelo processo de educação. Mas naquele período em que o querido André conta a história de Anacleta, na sociedade em que se vivia, a mulher, a mãe, era responsável pelo processo educativo. E o marido, o pai,
O máximo que ele fazia era o quê? Mulher, não faça isso. Mulher, você está mimando demais. Mulher, você está deixando as coisas. Mas ela era a responsável. E ela deixou, literalmente, os meninos fazerem o que queriam fazer. Né? Muitas das vezes a gente ainda identifica, hoje no nosso cotidiano, as pessoas até falam assim, não, mas eu amo. E por amar eu permito. Só que isso não é amor. Porque quem ama, cuida. E quem cuida, às vezes faz coisa que o outro não quer. Por exemplo, vamos lá. O garotinho tem 7 anos de idade. Filho, vamos tomar vacina. Ele quer? Normalmente ele não deseja tomar vacina. Mas você ama. E pelo amor que você tem, você cuida. E você leva o seu filho de 7 anos obrigado. E quando chega lá, às vezes, se ele ainda não está consciente daquele processo, ele vai chiar, vai berrar, vai querer gritar. Se você não conseguir acalmá-lo, chega um determinado momento que você faz o quê? Vem cá, segura o braço e aplica. Né? E depois você conversa com ele. Mas muitas vezes é isso. Ah, mas é uma mãe muito má, né? Um pai mau, que olha só o que fez com o filho. Não, é o amor que está fazendo esse tipo de coisa. Não está deixando o filho fazer o que quer. Então, quem ama, cuida. E às vezes, quando a gente está cuidando, a gente faz coisa que o outro não quer, pelo cuidado que ele precisa ter. E a Anacleta, nessa situação do amor, na verdade, ela não cuidava, ela era permissiva. Quais foram as consequências? Vamos lá, vamos conhecer a história desses meninos. Os filhos, aproveitando a situação dos mimos e da permissividade, entregaram-se aos desregramentos. Desencarnaram antes do tempo, em tristes condições espirituais. E permaneciam, no período em que André estava colhendo essa história, nas regiões espirituais inferiores. Vejam só. Por conta de um processo mal desenvolvido dentro de um lar, vejam a desgraça que foi gerada àquela família. A nossa querida Anacleta, de volta ao mundo espiritual, ou seja, desencarnou, e quando chegou no plano espiritual, depois de sofrer todas as questões de culpa, compreendeu a sua responsabilidade de todo o problema e dispôs-se a trabalhar para conseguir nova reencarnação com seus filhos. Ou seja, ela viu que ela tinha sido responsável por tudo aquilo. E o que é que a espiritualidade lá no nosso lar fez? Ok, você quer uma nova chance? Ok, então tem que fazer por merecer. E para ela fazer por merecer, conta-nos André Luiz que ela trabalhou durante 30 anos para poder ter esse momento da reencarnação com os seus 4 filhos. Na hora de, então, voltarem à Terra, estamos lá, vendo a programação da sua nova existência. Lembram? A Anacleta tinha 4 filhos. Na programação de retorno de Anacleta com esses meninos à Terra, 2 dos seus rapazes reencarnariam paralíticos. O terceiro rapaz terá debilidade mental. A menina será portadora de desequilíbrios. E a Anacleta ficará viúva cedo. Que felicidade, né? Vejam só. Muitas das vezes a gente reclama da vida boa que a gente tem e das pequenas dificuldades que encontramos, não, às vezes, até mesmo aceitando o que está ocorrendo conosco. E esquecemos que tudo quanto e qualquer coisa que hoje acontece conosco é consequência do nosso passado. Deus não permite que nada aconteça se a gente não precisar passar por aquilo. E se a gente não tiver feito por merecer. Esse é um princípio básico que a doutrina espírita nos dá. Entendeu? Vejam só. Mas por que a Anacleta vai ficar viúva cedo? Lembram da situação reencarnatória dela anterior? Ela tinha um marido bom, trabalhador, honesto, que a orientava, que tentava auxiliá-la, e ela
não dava ouvidos. Como ela não soube valorizar o marido, diga-se passagem, tem que valorizar o marido, mulheres, né? Como ela não soube valorizar o marido, o que é que aconteceu? Numa próxima, ela veio numa situação de ficar viúva cedo, né? Veja um quadro que ela mesma plantou para ela nessa encarnação, tá? E aí nós temos André conversando com a Anacleta e ela faz um comentário diante dessa nova programação. Minha tarefa não será fácil. Prefiro a fealdade. Fealdade é o quê? Um corpo feio. Tá? Um corpo feio. Prefiro a fealdade corpórea. Não estou interessada no corpo de Vênus, e sim na redenção do meu espírito para a eternidade. E vejam só que interessante. O que a Anacleta está buscando aqui é o quê? Felicidade. Estranho dizer um negócio desse, né? Felicidade. Estou interessado na redenção do meu espírito para a eternidade. Muitas das vezes no nosso cotidiano, a gente faz uma confusão entre momentos de alegria e de prazer com a felicidade que nós estamos buscando. Dentro da família, também não é diferente. Às vezes, vejam só as dificuldades todas que a Anacleta vai ter nessa encarnação. Mas isso vai gerar para ela lá na frente paz de espírito e felicidade. Às vezes estamos nós buscando a felicidade de agora. E esquecemos que, por vezes, as dificuldades que encontramos no nosso caminho é que vão nos fortalecer para a felicidade que a gente vai ter lá na frente. E que se a gente não quiser as dificuldades, ou seja, trocarmos as dificuldades que aparecem por alegrias momentâneas, por prazeres efêmeros, o que ocorre? Às vezes a felicidade não acontece. Porque momentos de prazeres materiais nem sempre geram felicidades espirituais. Vamos pegar aqui, por exemplo, um casal de namorados. Jovens ainda, vamos estar pegando aqui bem novinhos, 15, 16 anos, né? E os dois estão com aquela alegria daquele momento do encontro, né? 15, 16 anos, namoradinhos, que felicidade. E às vezes esses jovens optam por começarem a ter relações sexuais. Não estou dizendo que seja certo ou errado. A relação sexual é prazerosa? Não resta dúvida nenhuma. Mas às vezes aquela relação sexual que estão praticando sem controle gera uma gravidez. A relação foi prazerosa? Foi. Tiveram alegria no momento da relação? Sim. E aquela gravidez? Na altura dos 15, 16 anos, não é felicidade. Porque vai alterar, literalmente, a vida daqueles jovens. Pode até ser que aqueles meninos, o menino ou a menina que venha a nascer, seja muito feliz junto com esse casal e assim por diante. Mas, naquele instante, aquilo gerou consequências drásticas na vida daqueles rapazes, daquela moça. Então, às vezes, vejam só, momentos de alegrias termina gerando problemas de felicidade na frente. Às vezes, quando a gente olha assim, meu Deus, depois da sobremesa, depois da comida tem a sobremesa. Quem é que gosta da sobremesa aqui? Oh, né? Aí você fala assim, vou comer. Não, não vou. Não, vou comer. Não vou. Sobremesa dá prazer? E como dá? Né? E qual é a consequência? Não é felicidade. Né? A alegria do momento do comer o doce ocorre. A consequência não é feliz. Né? Excessos de material adiposo, vamos lá, gorduras, né? Possíveis diabetes, dependendo da situação, entre outras coisas. Olha só, momentos de alegria gerando infelicidade na frente. Então, o que é que nós estamos querendo?
gente tem que saber controlar, às vezes, e em determinadas situações, falar assim, meu Deus, que torta de morango deliciosa, que pudim maravilhoso, não vou comer. E a pessoa sofre por dentro, por não comer. Mas aquele sofrimento vai estar gerando uma tranquilidade lá na frente. Vai estar gerando, às vezes, uma condição de saúde feliz. Quando ele começa a se controlar e não dá vazão ao seu querer do momento. Porque a vontade dele, vendo o seu futuro, é maior. E o que a Anacleto nos coloca aqui é exatamente isso. Que quando a gente alcança algumas dificuldades, passa por ela com tranquilidade, sabemos que a felicidade está sendo construída. Nossa querida Joana de Ângeles nos fala, a família é o grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação, graças à contingência reencarnatória. Poucas famílias vão estar sendo colocadas como um paraíso de felicidade. Isso existe? Existe, lógico que existe. Mas no estágio em que nós ainda nos encontramos, talvez ainda não seja nossa. Talvez não seja nossa. E apesar disso, temos que estar construindo nossa felicidade. Como? Dando conta do que está acontecendo hoje. Por isso que o nosso Manuel Filomeno de Miranda, lá no livro Sexo e Evolução, nos coloca, sexo e obsessão. O livre-arbítrio é concessão divina que tem caráter relativo, não podendo ser facultado sem responsabilidade por aquele que utiliza. O que é que ele está querendo dizer? Podemos nós fazer o que a gente quer fazer. Consequências vão existir. Simples assim. Né? Simples. Podemos comer o nosso doce à vontade? Podemos. Somos livres para isso? Somos. Responsabilidade. Quais são as consequências? Quando a gente traz esse exemplo para dentro da nossa família, não é muito diferente. Às vezes, no nosso dia a dia, vamos ter problemas com os maridos, com as esposas, com a mãe, com o pai, com a sogra, com o sogro, com o filho, com o irmão, com o cunhado. Cunhado? Não, cunhado também, né? E assim por diante. E muitas das vezes, o que é que acontece? Quando o problema acontece, a gente quer fugir. Quando, na verdade, o objetivo é qual? Da gente dar conta daquilo. Porque, como nos disse Jesus, acerte as coisas com o teu irmão quando estás a caminho. Muitas das vezes a gente, com a base no que conhecemos a doutrina espírita, já ouvi algumas pessoas falando assim, preocupa não, na próxima vida eu resolvo. Já viram isso? Só que nós estamos com um problema sério hoje. Que é qual? Nós estamos num momento de transição. A Terra passa por um estágio em que a gente não sabe o dia de amanhã. Hoje, nós que estamos aqui encarnados, estamos talvez recebendo a última possibilidade para definir se nós vamos ficar na Terra ou se vamos estar acompanhando a excursão dos companheiros que vão ser degradados a um outro planeta. Porque a Terra vai evoluir. A Terra vai evoluir. E se a gente não se propor a evoluir com ela, o que é que acontece? É como se você estivesse inscrito em uma escola. Essa escola está dizendo, a partir do ano que vem, a gente só tem ensino médio, não tem mais ensino fundamental. Nós estamos no último ano do ensino fundamental. Nós temos que passar para o ensino médio. E a gente não estuda, gazeteia, né, não vai na aula. E aí o que acontece? Somos reprovados. A escola vai continuar no ensino médio. A gente passou de ano? Não. Fomos reprovados. Como fomos reprovados, vamos ter que ir para outra escola. É o que está acontecendo hoje com todos nós aqui no planeta Terra. É o momento da definição daquilo que nós vamos fazer para nós enquanto espíritos imortais. Então essa desculpa de dizer assim, não, para a próxima vida eu vou deixar isso para resolver. Talvez a gente não a tenha aqui para poder resolver.
Então, se a gente tem pendências, temos que estar resolvendo now, agora. Tá? Não podemos estar deixando isso para frente. Tanto assim, que o nosso querido Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, nos falando da regeneração da humanidade, nos coloca, está pequenininho para quem está aí no fundo, né? Ó. Precipitam-se com rapidez os acontecimentos, espero que já não vos dizemos como outrora, aproximam-se os tempos. Agora dizemos, os tempos são chegados. Não suponhais que as nossas palavras se referem a um novo dilúvio, nem a um novo cataclismo, nem a um revolvimento geral. Revoluções parciais do globo se hão produzido em todas as épocas e ainda se produzem, porque decorrem da sua constituição, mas não representam sinais dos tempos. Não acrediteis, porém, no fim do mundo material, como muitas vezes a gente viu ao longo dessas décadas o pessoal falando, é o fim do mundo. Isso não vai acontecer. A Terra tem progredido desde a sua transformação. Tem ainda que progredir e não ser destruída. A humanidade, entretanto, chegou a um dos seus períodos de transformação e o mundo terreno vai elevar-se na hierarquia dos mundos. Ou seja, nesse momento de regeneração, estamos encontrando hoje no planeta muita dor e muita dor. E dentro das famílias não estão sendo diferentes. Não estão. Na década de 90, a Organização Mundial de Saúde chegou a colocar que em 2010 teríamos a depressão como a doença de maior incidência na questão da humanidade. 2020. Em 2020, a depressão seria a maior incidência de doença na humanidade. Esse número foi alcançado em 2010. 10 anos antes do que a OMS assim determinou. Então, o que a gente tem visto, principalmente nos dias de hoje, é o quê? Situação de muita dor. Muita dor dentro da família. E o que é que a gente tem feito? Às vezes não ouvido, não compreendido, não aceitando. E quando temos aquela pessoa que sofre ao nosso lado, em vez de estarmos aqui para poder ajudar, o que é que a gente faz? Abandona, deixa de lado. E termina não fazendo o nosso papel enquanto família. Porque a família está aqui para poder auxiliar aqueles que estão sofrendo. E sofrendo muito. A gente pega, eu e minha esposa que trabalhamos em clínica, aqueles jovens, às vezes até mesmo as pessoas mais maduras, chegando aos nossos consultórios doloridos. E não é uma dor física, é uma dor emocional, é uma dor mental. E quando a gente vai atrás disso, mais de 90% das situações poderiam ser evitadas se a família estivesse presente. Se a família estivesse presente. Estou falando, inclusive, de casos em que jovens tentaram suicídio. Estou falando de casos em que jovens estão se automutilando. O que é que está faltando nesses casos? Família. A família tem vivido com essas pessoas, mas não tem convivido com essas pessoas. Uma jovem, uma vez, quando aos 16 anos estava lá e se automutilava, família numa condição financeira invejável. As férias dela, Estados Unidos, Europa, tá? Escola particular, melhor que tinha. E qual era a dor que ela sentia? Dentro de casa, solidão. Solidão. A mãe dela não sabia das coisas dela. Não perguntava como é que ela estava na escola. Nunca perguntou sobre os amigos. Olha a solidão que ela tinha dentro do lar. E, teoricamente, para aqueles pais, eles estavam dando tudo que era necessário para aquela jovem. Quando, na verdade, não era o que ela precisava. Família.
A família tem que estar buscando sempre a felicidade. Mas aí vem a pergunta, né? O que é felicidade? Temos isso claro dentro de nós? O nosso querido Richard Simonetti nos define felicidade como: a felicidade está muito mais subordinada ao cumprimento dos nossos deveres que à satisfação dos nossos desejos, ainda que em princípio não tomemos conhecimento disso. Olha só que interessante, né? Subordinado ao cumprimento dos nossos deveres. Quando a gente faz o que tem que ser feito, a gente encontra felicidade. Olha só. Bispo de Argel nos coloca felicidade lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando é que você encontra felicidade? Quando você faz a outra pessoa feliz. Se você está buscando felicidade e busca você ser feliz, você não a encontra. Diz Bispo de Argel. A felicidade é encontrada quando você vê no sorriso daquele, na alegria daquele, sendo ocasionada por coisas que você fez. Vamos lá. Quando é que uma mãe se sente feliz? Mães sabem disso. Quando? Quando o filho é feliz. A mãe pode estar destroçada, cansada, acabada, mas vê o filho feliz, sorrindo, alegre. O que é que a mãe faz? Se renova, né? E é verdade. A felicidade está nesse sentido. Quando a gente propicia a felicidade do outro, a felicidade chega para nós. Dentro da nossa família, muitas das vezes a gente quer ser feliz. Como? Que minha esposa faça as coisas para mim, que a minha esposa me atenda, que o meu filho me obedeça, que o meu pai faça as coisas que eu estou pedindo. O foco aqui está sendo quem? Eu. Você vai ser feliz? Nunca. Nunca. Como é que você vai encontrar felicidade então? Quando você atender às necessidades da sua esposa, quando você buscar as coisas que o seu filho está precisando, quando você vê o que o seu pai está naquele momento necessitando para alguma coisa de uma demanda dele. Ou seja, você está focado no outro, ajudando o outro. E quando esse tipo de coisa acontece, olha só, a felicidade aparece em você. É causa e efeito. Vamos lá. Aqui uns testes rápidos. Vamos ver se vocês estão bem. Né? Um quiz. Tá? Tente responder as seguintes perguntas. Diga um nome das 5 pessoas mais influentes do mundo. Não? Tá bom. Então mais uma. Dos últimos 5 vencedores do Prêmio Grammy. Pessoal, isso saiu no jornal. Vocês não lembram? Tá bom. Mais uma. Das últimas 5 Miss Brasil. Essa é do Brasil, todo mundo sabe, né? Não? Tá bom. Dos 10 pessoas que ganharam o Prêmio Nobel. Pode ser ao longo desses 100 anos. Não? Dos últimos 12 ganhadores do Oscar de melhor ator e atriz. Até porque nós fomos ver os filmes. Também não lembram? Isso não foi fácil. E por que não foi fácil? A questão é que a maioria de nós não se lembra das manchetes de ontem. Os nomes perguntados anteriormente não são de pessoas medíocres, e sim dos melhores em suas áreas. Mas o aplauso morre, prêmios envelhecem, empreendimentos são esquecidos, certificados e diplomas são enterrados com seus donos. Não é verdade? A gente viu esses nomes em todos os lugares, mas a gente não lembra. Vamos tentar novamente um outro quiz? Esse provavelmente não saiu no jornal. Né? Liste algumas pessoas que cuidaram de você nessa vida. A gente consegue? Lembre de 3 amigos que ajudaram você em momentos difíceis. E não foi para o Jornal Nacional. Pense em 5 pessoas que ensinaram alguma coisa boa para você se tornar o que você é hoje. 4, 5. Beleza, conseguiram, né? Vamos lá. Pense em algumas pessoas que fizeram você se sentir amado e especial.
de 5 pessoas com quem você gosta de estar. Bom? Recorde de outras 3 pessoas cujas histórias tenham inspirado você. Foi mais fácil? E olha só que isso não saiu no jornal. E por que foi mais fácil? Aí vem ele e pergunta, qual é a moral da história? Né? Vamos tirar logo daqui, né? A moral da história é, as pessoas que realmente fazem diferença em sua vida não são as que têm mais credenciais, dinheiro, prêmios ou posição. São as que mais se importam com você. Ok? Fica fácil a gente recordar. E onde é que são essas pessoas? Na família. É na família que elas aparecem. Né? E viver em família não é fácil. Mas elas estão lá. Porque são elas que cuidam da gente, se importam com a gente, nos amam. Mas o que é família? Qual uma definição boa de família que a gente encontrou? Olha só que interessante. Família é um grupo de pessoas cheias de defeitos, que Deus reúne para que convivam com as diferenças e desenvolvam a tolerância. Vejam só que ele está dizendo que família é um excelente personal trainer do espírito, né? Todo dia é um esforço danado. Desenvolva a tolerância, a benevolência, a caridade, o perdão, o respeito, a gratidão, a paciência, direito e dever, limites, enfim, que aprendam a amar, fazendo ao outro o que quer que o outro lhe faça, sem exigir deles a perfeição que ainda não temos. Boa? E ele termina, esse espírito termina nos colocando que nós não nascemos onde merecemos, mas onde necessitamos evoluir. Nós não nascemos onde merecemos, mas onde necessitamos evoluir. Vejam que interessante. Quando a gente olha a nossa história familiar, e às vezes fala assim, meu Deus, está tão difícil, não era isso que eu queria, eu mereço coisa melhor. Para a doutrina espírita, eu diria sem pestanejar, que Papai do Céu é muito bondoso com a gente. Porque Ele nos dá o que a gente está precisando nesse momento, e não o que a gente merece. Porque se fosse em cima do que a gente merece, a gente estava em condição pior. Talvez muito pior. Mas como o Papai do Céu deixa que a gente resgate as coisas à prestação, né? Pague a prestação às coisas, às nossas dívidas do passado, às vezes Ele nos dá condição de estar tendo vagarosamente as condições para esse nosso momento para evoluir. Vocês sabem qual o espírito que disse isso? Tem ideia? É um espírito encarnado. É o Papa mais espírita que existe. Porque o que ele disse, ele é espiritismo. Nós não nascemos onde merecemos, mas onde necessitamos, onde precisamos evoluir. Olha só, isso é doutrina espírita. Bacana, Chico. Né? Então, o desafio de família faz parte do nosso dia a dia. E a gente tem que saber não só viver, mas conviver em família. Conviver em família. E as dificuldades pairam por conta disso também. Na hora que a gente analisa essa situação, vamos estar lembrando que quando estamos no plano espiritual, e os espíritos vêm nos auxiliar no nosso planejamento encarnatório, e para quem leu a história do nosso querido Segismundo, vai encontrar algumas outras lá, que a espiritualidade às vezes fala assim, e não volte antes dos 70, né? Tem essa frase lá no livro de André Luiz, porque a pessoa recebe uma série de tarefas a serem executadas nesse plano,
e ele tem que executar. Ou seja, é o espírito completista que eles estão querendo torcer. E quando chega o momento final da nossa existência, passa a nossa mente toda o quê? Uma história da nossa vida. E quantas vezes nessa história de alguns segundos, 60 anos vem, 70, 80, as pessoas terminam se arrependendo de coisas que deixaram de fazer. Por isso, vamos fazer aqui uma reflexão sobre esse momento da passagem, quando a gente for retornar ao plano espiritual. Até porque, como diz Mateus, né, onde está o seu tesouro e também está o seu coração. Onde é que a gente está deixando esse nosso tesouro? O nosso querido Manuel Filomeno nos faz um alerta. Uma reflexão diária sobre a morte ajuda a partida de todos que, inevitavelmente, viajarão para o país de sua origem, de onde volverão de retorno ao mundo, no futuro em algemas ou inteiramente livres para a preparação de sua plenitude. A gente tem pensado nesse nosso momento de retorno à pátria espiritual? Espero que pareça não, né? Mas a gente tem que pensar. Até por uma coisa muito simples. Quando a gente nasce, a gente traz aqui na nossa manga, peguem a manga direita de vocês. Tentem ver, aqui tem uma passagem, que é a passagem de retorno ao plano espiritual. Conseguem ver? Mas todo mundo tem ela, né? Ela está na nossa mão. Ela está. A gente vai voltar. Só que a gente não sabe quando. E como ele fala aí, é uma viagem. Normalmente quando alguém fala assim, você vai viajar amanhã para Manaus. Qual é a preocupação dele que vai para Manaus? Preparar a mala, não é isso? É diferente se fosse assim, você vai para o Alasca. A mala é outra. Não é verdade? Então, quando avisam que a gente vai viajar, a primeira preocupação de todo viajante é qual? Ter a mala pronta para a viagem. Como é que está essa mala nossa para a desencarnação? Se a gente fosse morrer hoje, a nossa mala para o outro mundo já está pronta? Vamos pegar aqui o nosso querido Cortella. Conhecem? Né? Um grande filósofo. O que eu faria se tivesse só mais um dia de vida? Numa palestra que ele fez em São Paulo, ele nos traz uma das pesquisas que é feito com pacientes terminais em seu último momento. Vejam só. Vou contar uma coisa chata para você, mas eu tenho que dizer. Nós vamos morrer. Não sei se você sabe disso. Cuidado para não cair em uma armadilha. Nós vamos morrer e tem gente que, apesar de saber disso, não toma providência nenhuma. Nós espíritas, muito mais, porque a gente sabe que nós vamos morrer um dia. E tomem cuidado, hein? Porque morrer é diferente de desencarnar. Já pensaram nisso? Como assim? Morrer é diferente de desencarnar? É. Porque às vezes você morre e não desencarna. Você fica preso naquele corpo. Né? Fica preso dentro da sua casa. Não sai dali de jeito nenhum. Entendeu? Então a gente tem que estar desencarnando. Tá? Mas ele fala assim, nós vamos morrer. Tem gente que sabe e não toma nenhuma providência. A gente tem que tomar. Vou contar uma coisa. Aí ele termina aqui dizendo, eu vou dizer de novo para você não esquecer. Nós vamos morrer. Atenção. Isso não me importa, porque a morte é um fato. Não estou preocupado com a morte, eu estou preocupado com a minha vida enquanto a minha morte não vem. Para que a minha vida não seja banal, pequena, superficial, fútil, frouxa, morna, inútil. Sabe o que uma pessoa fala quando ela está morrendo? Vamos lá, isso é dado, é pesquisa. Ela não gruda no braço do médico e diz, doutor, pelo amor de Deus, deixa eu viver mais um dia que eu quero mandar em mais gente. Né? Ele não diz isso. Doutor, por favor, deixa eu viver mais uma hora que eu quero comprar mais um carro. Doutor, pelo amor de Deus, deixa eu viver pelo menos mais uma semana que eu quero humilhar mais algumas pessoas.
Ninguém que está no leito de morte fala um negócio desse. Quando a pessoa está no finalzinho da sua existência, ela gruda de um braço do médico e diz: doutor, pelo amor de Deus, deixa eu viver mais um dia que eu quero abraçar o meu irmão com quem eu briguei há 10 anos e a gente nunca mais se falou. Família. Doutor, por favor, deixa eu viver mais um dia só para poder brincar com os meus filhos, porque eu achei que não tinha tempo para fazer isso. Doutor, pelo amor de Deus, deixa eu ficar vivo pelo menos mais 1 hora, só para eu dizer para minha mulher o quanto eu a amo, porque eu achei que se eu falasse isso, ela ia ficar mal acostumada, o que é verdade. Né? Mas é verdade, mas a gente tem que dizer. No leito de morte, a preocupação das pessoas são com o quê? Com as relações primordialmente familiares. Os problemas que eles tiveram e não foram resolvidos. As procrastinações que eles jogaram, eles se despreocuparam. Mas naquele instante final, a preocupação vem. A dor aparece. Então, parte da nossa felicidade tem que estar sendo qual? Não deixar o problema persistir. A gente arrumar tempo hoje para as coisas de hoje. Tem que estar valorizando a nossa família. Tanto assim que o nosso querido Chico nos coloca, né? A gente deve lutar contra o comodismo e a ociosidade, caso contrário, vamos retornar ao mundo espiritual com enorme sensação de vazio. E ele nos fala: a questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido. Quanto tempo a gente tem perdido nessa vida em não estar cuidando das nossas relações familiares? Quanto tempo? Quanto tempo? Eu vou trazer uma mensagem publicada pelo nosso querido Kardec, na Revista Espírita, de agosto de 1865, de uma dissertação do nosso querido Espírito Lacordaire, onde ele fala sobre a chave do céu. Lembrando que a doutrina espírita, quando codificada, nos trouxe a mudança de um paradigma, que antes era fora da fé, fora da igreja não há salvação. O que a doutrina veio dizer? Fora da caridade não há salvação. E o nosso Lacordaire trabalha nesse instante exatamente a questão da caridade, que a caridade é a chave do céu, né? Sim, a caridade é uma bela e doce vida, é a vida dos santos, é a chave dos céus. Lacordaire, quando encarnado, um padre, ele se preocupava muito com a questão da família. Vejam só uma das frases dele quando encarnado: a sociedade não é mais do que o desenvolvimento da família. Se o homem sair da família corrupto, corrupto estará para a sociedade. Ou seja, o que nós temos na sociedade é a consequência do que temos na família. Então, Lacordaire, nesse artigo que ele psicografa, né, como espírito, lá no finalzinho, depois que ele fala da caridade, da maneira da gente ajudar, que é a solução para a nossa salvação, ele faz uma pergunta. Vejam só a pergunta: e a família, que será dela? Estamos quites com ela desde que socorremos os chamados pobres? Ou seja, se nós fizermos a caridade àqueles que são pobres, àqueles que são miseráveis, estamos quites com a nossa família? Essa é a pergunta que ele faz. E ele mesmo responde dizendo: não, evidentemente, senhores, porquanto desde que reconheceis a necessidade de vos despojar pelos pobres, trata-se de fazer uma escolha e estabelecer uma hierarquia. Ou seja, vamos ser caridosos, vamos ajudar os pobres, beleza? Aí ele fala assim: estão decididos a fazer isso? Estamos. Então vamos fazer uma hierarquia. Qual é a hierarquia? Ora, vossas mulheres e vossos filhos são os vossos primeiros pobres.
A eles, pois, devei dar a vossa primeira esmola. Verai pelo futuro dos vossos filhos. Preocupai-vos em despreparar dias calmos e tranquilos em meio a esse vale de lágrimas. Deixai-lhes mesmo em depósito uma pequena herança que lhe permita continuarem o bem que haveis começado. Isso é legítimo. Mas jamais lhes ensineis a viver egoisticamente e a olhar como deles o que é de todos. Vejam só. Vamos fazer caridade? Vamos. Qual é a primeira caridade que a gente tem que fazer? Mulher e filho. Que é a família que a gente constituiu. E às vezes nós vemos pessoas saindo de casa para fazer a caridade fora. E esquece que a prioridade nossa é família. Continua na Cordel. Lembra que ele falou de hierarquia? Antes e depois de mulher e filhos, os autores de vossos dias, os que vos alimentaram e guardaram, os que protegeram vossos primeiros passos e guiaram vossa adolescência. Vosso pai e vossa mãe têm direito à vossa solicitude. Olha só que interessante. Vamos fazer caridade? Vamos. Para quem não tem mulher e filho, está aqui, antes. Ou seja, pai e mãe é a nossa primeira prioridade. É aquele que nos alimentou, aquele que nos protegeu, que nos guiaram na nossa adolescência. Temos que estar ligados na gratidão dos nossos pais, das nossas mães. Caridade. Ah, mas eu já estou casado. Beleza. Mulher e filho primeiro. Depois, pai e mãe. Hierarquia. Terceiro. Depois, vem as almas que Deus vos deu como irmãos segundo a carne. Olha só que bacana. Muitas das vezes, depois que a gente sai do nosso lar, a gente esquece nossos irmãos. Lá Cordel fala, se você veio num ambiente de família que tem irmãos, esses irmãos têm que estar sendo levados em conta até o fim dos seus dias. Faz parte da sua família. Tem uma razão para você ter nascido naquele lar, dos quais aqueles ali são seus irmãos. Lembram da fala do Cortella? Senhor, aquele irmão que eu briguei há 10 anos e nunca mais nos falamos. Olha o peso que esse indivíduo estava levando para o seu final da existência. Não vamos estar deixando isso acontecer, não. Depois, os amigos do coração. Olha só que bacana, né? Mulheres e filhos, para as mulheres, maridos e filhos, vamos nos proteger também, né? Tá? Mulheres e filhos, ou seja, o cônjuge e filho, tá? Pai e mãe, irmãos sanguíneos e irmãos do coração, né? Quarto, irmãos do coração. Ou seja, são os amigos da nossa existência. Às vezes a gente tem aquele amigo nosso que é muito amigo, a gente deixa os nossos familiares de lado e vamos estar só cuidando dos amigos. Na sequência hierárquica que Lacordaire fala, esses amigos estão em quarto lugar. Nós não vamos abandoná-los, muito pelo contrário, eles estão na nossa hierarquia de ajuda. Mas antes, família sanguínea. E por último, depois todos os pobres, a começar pelos mais miseráveis. Vejam só que interessante. Ele não nos fala que a gente não vai ajudar os pobres, fala. Mas antes da gente se colocar para fora de casa, a gente tem que estar preocupado dentro de casa. Família. E aí a gente começa a construir a nossa felicidade, como diz Emmanuel lá em Vida e Sexo, né? Temos no Instituto Doméstico uma organização de origem divina, em cujo seio encontramos os instrumentos necessários ao nosso aprimoramento para a edificação de um mundo melhor. Emmanuel ainda, no livro Pão Nosso, na lição 117, intitulado Em Família, tem uma mensagem que essa tem que estar sendo lida, entendida, digerida, relida, estudada, para todos nós que fazemos parte de uma família. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa pequena,
aquela em que a vontade do Pai nos situou a título precário. Vejam só o puxão de orelha que Emmanuel nos dá. Às vezes aquela pessoa é um excelente administrador na sua empresa, quer organizar. Às vezes aquela pessoa é um diretor de uma casa espírita. Mas quando olhamos na sua intimidade, como é que é a família? É uma família destroçada. É um filho abandonado, a mulher que é deixada de lado. E Emmanuel nos chama a atenção. Como queremos auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa pequena? Ou seja, prioridade número 1, família. É aí que a gente encontra a felicidade. E está fácil, é só a gente entrar. Não precisa estar pedindo licença para ninguém. Para isso, temos que assumir a nossa responsabilidade. Esse é o ponto essencial. E na hora que a gente assumir a responsabilidade, nós vamos ver que a família terrena permite o reajuste através da reencarnação, dissolvendo as mágoas e liquidando as contas. Por isso que nesse momento da nossa existência, onde a gente busca felicidade, compreendendo o que a doutrina nos fala, que a família dissolve mágoas e liquida as contas, e que para fazer isso aqui nós não vamos ter, por vezes, facilidades, mas na verdade é dificuldade, sim, mas a felicidade vai estar sendo construída. É questão de escolha. É questão de escolha. Se nós optarmos pelas facilidades de hoje, as dificuldades de amanhã aparecerão. Se nós formos enfrentar hoje as pequenas dificuldades que aparecem ao nosso lado, não tenham dúvida, estaremos construindo a felicidade que a gente tanto busca. Por isso que é escolha, escolha, escolha. É isso que a doutrina espírita nos coloca o tempo todo. Família é campo de encontrarmos felicidade. Basta a gente dizer presente. Escolha então serem felizes. Por essa doutrina de luz, a gente agradece o nosso querido Kardec, que nos favorece em entender uma série de coisas, inclusive como alcançar a felicidade que a gente tanto busca. A todos vocês, o meu abraço e quem sabe até amanhã. Fiquem com Deus, em paz.